Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo os crimes de trânsito e também acidentes de trânsito, o que você deve fazer nesses casos. A nossa entrevistada é a juíza Flávia Bichal de Moura, do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte. Doutora Flávia, a senhora explicava então no bloco anterior as orientações gerais. Agora, onde que a pessoa deve buscar essa reparação judicial, digamos assim, na comarca onde aconteceu o acidente, onde ele mora ou onde mora o réu? A reparação, se você quiser, só a reparação for só um dano do acidente de veículo, do carro, né, digamos assim, só despesa de manutenção do carro. Amassou o carro, lataria, essas coisas todas. Você vai entrar com ação judicial, pode ser no juizado se for até 40 salários mínimos, para poder ressarcir aquele prejuízo que você teve. Sem advogado. Até 20 salários sem advogado. De 20 a 40 tem que ser com advogado. Aí você pode entrar e pedir ressarcimento daquele dano que você teve material. Quando tem a questão do acidente, da vítima, né, passa para a parte criminal, que pode ser feita também uma composição, um acordo com a vítima ali, de pagamento de ressarcimento desse prejuízo todo que ele teve. Né, machucou, teve que pagar remédio, o hospital, o médico, o tratamento todo. Internação e tudo mais. Isso. E tem a questão do seguro obrigatório, que é diferente. Mas nesse caso, a senhora falou, por exemplo, que pode haver uma negociação, um acordo. Nesse caso, o Ministério Público não vira ação penal quando há um crime, na questão do crime de trânsito? Se tiver um acidente de trânsito que gerou vítima, e a vítima e o condutor do veículo, né, que gerou o acidente, fizeram um acordo civil de ressarcimento de danos, tá? Esse acordo automaticamente extingue a ação penal. O promotor perde a capacidade, né, de poder entrar com essa ação penal, porque os dois se compuseram amigavelmente, aí não interessa mais ao Estado intervir naquela questão. Ainda que haja, por exemplo, abuso ao volante, como alcoolismo, uma corrida, um abuso qualquer. A questão de... Não, quando tiver alcoolismo e pega, não, aí a gente chama de ação pública incondicionada. Ela passa automaticamente a independer da vontade da vítima. Só nos casos que depende da vontade da vítima, digamos, o comum é uma lesão corporal culposa dessa do dia a dia, sem maiores... Nenhum agravo de pena, nada disso. A pessoa estava dirigindo, não estava embriagada, não estava nada, não estava correndo, mas aconteceu o acidente. E o outro machucou. Aí, nesse caso... A senhora falou de dano material. E quando o dano for moral ou estético, como é que é o tratamento, a condição disso? O dano moral, o dano estético entra dentro do material. E o dano moral, ele é discutido. Vai depender, ele vai ter que provar que houve o dano material, o dano moral. Porque o dano moral, por si só, ele não existe. Ele vai depender do como aconteceu o acidente, o que aconteceu depois dele, para saber se houve ou não um dano moral. Só falou do DPVAT, que é o seguro obrigatório. Isso. Qual que é o alcance dele? Quem tem direito ou não? O DPVAT toda vítima de trânsito, seja ela está dentro do veículo ou pedestre, que teve uma lesão ou veio a falecer por causa do acidente de trânsito, tem direito ao DPVAT. No caso de você teve uma lesão, ficou com uma incapacidade qualquer, você pode requerer, né, junto a qualquer seguradora, você entra com boletim de ocorrência, alguns documentos que comprovem que aquele dano foi gerado por um acidente de trânsito. Você entra na seguradora, eles vão te ressarcir com um percentual, que existe uma tabela própria para isso. Se foi problema no braço, na perna, tem um percentual. Tanto de morte como invalidez, seja permanente ou não? Isso. E a morte, o valor é de 13.500. Então, 13.500. É o mesmo valor da invalidez permanente, por exemplo? Não, se for realmente uma invalidez permanente, né, aí tem uma tabela, eles vão aplicar a tabela abaixando de 13.500, né, sobre esse percentual aí. Então, a família, quando no caso de falecimento, procura qualquer seguradora, a familiar, ou são os herdeiros. Então, são três situações, né? Morte, invalidez permanente e também um reembolso por tratamento de alguma doença gerada. Até R$2.000 e poucos, uma coisa assim, eles reembolsam também o tratamento. A gente volta a esse assunto, mas eu gostaria que você fizesse agora a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. O livro que me pediram para trazer o livro que eu estou lendo atualmente. Então, o livro que eu estou lendo é esse aqui, é Justiça Divina, do Chico Xavier, do Espírito de Emmanuel, que eu acho que a gente precisa de um reforço para dar conta, né, do dia a dia. E nada melhor do que um livro, né, na questão da espiritualidade, para nos ajudar a enfrentar aí o dia a dia. Muito boa indicação.
Doutora Flávia, voltando à questão aí do seguro obrigatório, né? Se por alguma razão o motorista, né, o proprietário do veículo, não quitou aquela parcela, a anuidade do seguro obrigatório, a pessoa perde o direito à indenização? Hoje é tranquila a jurisprudência nesse sentido, sendo vítima de acidente de trânsito, né, e aquela consequência foi em razão desse acidente, a pessoa tem direito. Todos têm direito. Todos têm direito. E como que ela vai requerer esse direito? Que tipo de documento que é preciso? Onde ela vai procurar esse Ela vai benefício? procurar qualquer seguradora. Qualquer porta seguradora ela pode entrar. Pedindo esse negócio, vai levar o boletim de ocorrência, né, do que aconteceu, um laudo que tenha, né, do dano, do que aconteceu, ou então um atestado de óbito. E tem alguns documentos, se for herdeiro, tem que levar que comprova que seja herdeiro, né? E se tiver algum outro documento que possa lá precisar para comprovar o dano, né? A gente fala o nexo causal entre o que aconteceu e a consequência. E o que o seguro não cobre? Isso está claro também na legislação? O seguro, ele não vai cobrir, esse DPVAT, ele cobre só isso. Qualquer coisa além disso, né? E a questão de valor. Nada impede que a pessoa receba o DPVAT e entre também com outro seguro, outro tipo de indenização, um falecimento. Né? Tem a questão muito que a gente fala de, dependendo da idade que a pessoa morre, se tem independente, você pode pedir para aquela pessoa que teria cometido aquele crime, aquela indenização toda que é devida de ressarcimento moral, né? De valor, né? Mesmo pelo acidente, pela consequência do acidente. E sempre importante lembrar que a conciliação e o entendimento são mais rápidos do que recorrer, por exemplo, à justiça comum. E ainda tem sido a justiça especial criminal, desburocratizou e agilizou o processo. Agilizou bem. Hoje é bem mais tranquilo, graças a Deus. Muito bem, eu conversei aqui com a juíza Flávia Bichal de Moura, do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, e falamos aí sobre a incidência dos crimes de trânsito e também o aumento dos acidentes de trânsito em Belo Horizonte, em todo o país, e a discussão sobre penas mais severas ou menos severas e qual a instância mais adequada para se recorrer. Muito bem, doutora Flávia, obrigado pela presença, foi um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, né, porque é um tema tão relevante que as pessoas têm tantas dúvidas, então eu agradeço a possibilidade. Nós que agradecemos. Agradecemos também você pela participação e se inscreva para o programa Pensamento Jurídico pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Eu te espero. Obrigado e até a próxima.